Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Estamos aprendendo nesta semana que quando aceitamos a Cristo como Salvador, somos libertos da condenação da lei, somos libertos das consequências finais do pecado, que é a morte eterna, mas ao mesmo tempo somos libertos do poder do pecado. Deus nos transforma para nos parecermos cada vez mais com Cristo, propósito este de Deus para nós, de acordo com Romanos 8:29. É muito importante que nesse estudo tenhamos em mente o que a lei de Deus pode fazer e o que a lei de Deus não pode fazer por nós. Em primeiro lugar, a lei de Deus não pode comprar a nossa salvação e nos dar o direito ao céu. Isso porque, de acordo com Paulo em Romanos 3, verso 20, a lei tem uma outra função: mostrar a nossa condição pecaminosa para recorrermos a Jesus. Se a lei nos condena, como que ela pode nos salvar? Agora, o apóstolo Paulo não ensina, amigo ouvinte, que o problema está na lei. O apóstolo Paulo nos mostra que o problema está em nós. Vou ler para você Romanos capítulo 8, versos 13 e 4. A lei não era capaz de nos salvar, por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Paulo coloca a lei na correta perspectiva e mostra o que ela pode e o que ela não pode fazer por nós. Em primeiro lugar, a lei não pode nos tornar justos diante de Deus e não pode nos dar o direito à salvação. No verso 3, Paulo diz que a lei era incapaz de nos salvar. A lei não era capaz de nos salvar. E, de acordo com algumas traduções, a lei não pode nos salvar porque ela está enferma por causa da nossa carne, ou seja, da nossa natureza humana. A nossa natureza humana corrompida que é o problema, não é a lei de Deus. A lei de Deus, como bem disse Paulo em Romanos 7, verso 12, é santa, justa e boa. Porém, a natureza pecaminosa que nos coloca em oposição contra a lei, torna a lei fraca para nos salvar. E como a lei não pode fazer isso, Deus enviou a Jesus Cristo, que assumiu a nossa natureza humana e, obviamente, ele pôde ser sacrificado por nossos pecados. E o resultado disso, diz o verso 4 de Romanos, nós não seguiremos mais a nossa natureza humana pecaminosa, mas seguiremos sim o Espírito Santo, que nos ajudará a cumprirmos as justas exigências da lei. Você percebeu, amigo ouvinte, a lei, para Paulo, é o resultado de um andar com Cristo e de uma atuação interna do Espírito, não é o meio de conquistar a Deus. Se você pensa que guardando um dia de guarda, dizimando ou observando a qualquer outro mandamento, você está conquistando o favor de Deus, você está redondamente enganado. Agora, se você pensa que você deve de guardar um dia, como o sábado bíblico, dizimar e seguir aos outros mandamentos como uma demonstração externa da santificação interna que está sendo efetuada em você, aí você está no caminho certo. Paulo diz em Romanos 8:4 que nós precisamos, para isso, andar no Espírito, ou seja, é deixarmos que o Espírito Santo nos conduza. Agora, se você decidir andar segundo a carne ou segundo a natureza pecaminosa, aí a natureza pecaminosa irá lhe conduzir. Se você permitir que o Espírito lhe conduza, ele lhe conduzirá a uma vida amorosa, que se expressará na obediência aos 10 mandamentos. Agora, se você permitir que a natureza pecaminosa lhe guie, você será direcionado a uma vida de desobediência, de desamor, porque os princípios amorosos e morais de Deus não serão uma constante em sua vida.
Amanhã veremos algo mais sobre isso. Veremos que temos uma escolha a fazer: ser dominados pela nossa natureza corrompida ou sermos dominados, guiados pelo Espírito Santo. Aguardo a você no programa de amanhã. Um abraço e até o nosso próximo estudo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.